Pessoal, então a gente vai fazer aqui uma breve introdução a respeito da disciplina, né? Como eu havia falado para vocês, Gênese, Morfologia e Classificação do Solo. Então, o nosso plano de aula hoje vai ser a apresentação da disciplina, a importância, né, para a área da agronomia, o plano de ensino, que eu já passei, na verdade, para vocês, e uma parte bem rapidamente introdutória para vocês se situarem o que a gente vai abordar. Lembrando que quando a gente pensa em um solo, numa cultura, a gente tem essa imagem e por cima ali uma produção, né? A gente tem a cultura em si inserida e a gente tem esse corte, então, do solo, e é o que eu falei para vocês, né? É um perfil. Esse é um perfil do solo. Então, o que significa esse perfil? Significa camadas desse solo, os horizontes desse solo, em que cada um desses horizontes apresenta características. Características tanto na parte morfológica, né, a cor, a textura, a estrutura, bem como características de fertilidade, de características de nutrição e etc. Né? Então, a primeira pergunta é: o que é solo? O solo nada mais é do que um material que é solto, é inconsolidado, né? Ele não é sólido, ele é solto, um material solto, que foi formado a partir de rochas e de alguns processos, né, em sua formação, e que tem a capacidade de fisicamente sustentar uma planta e nutricionalmente e disponibilizar nutrientes para ela conseguir completar o seu ciclo a partir das necessidades dela em relação à sua produção. Além disso, o que mais o solo é capaz? O solo também é capaz de infiltração de água, retenção de água, o solo é capaz, então, de reter nutrientes, ele é capaz de proporcionar o desenvolvimento radicular da planta, armazenamento de microbiologia, então, da parte biológica, armazenamento do ar, né? Então, o solo é um conjunto de fatores que estão relacionados aí na capacidade de sustentação vegetal e animal. E classificação dos solos, né? O que seria a classificação? A classificação do solo nada mais é do que nós termos um solo com características e, a partir dos estudos e o desenvolvimento da pesquisa, ele, por apresentar aquelas características, ele foi enquadrado, então, em uma classificação. Então, como eu falei para vocês, vamos dar um exemplo aqui, um argissolo. Né? O argissolo é o primeiro grupo, mas ele pode ser um argissolo vermelho, um argissolo amarelo e algumas outras denominações que a gente vai aprender aí ao longo da disciplina. Então, os processos de formação do solo, eles estão relacionados ao quê? Eles estão relacionados a toda a interação que a gente vai ter. Então, a gente vai ter aqui a atmosfera, a biosfera, a hidrosfera e a litosfera. Tudo isso vai ser responsável pela formação do solo. Litosfera é onde tem as rochas. Então, quais são os 5 fatores de formação do solo? A gente tem que a rocha, o relevo, o clima, os organismos e o tempo. O tempo em que tudo isso vai acontecer para formar esse solo. Então, aqui, né, o uso da área do Brasil é aproximadamente, tá, pessoal? Esse mapa não é desse ano. A gente pode ter aí uns 10% a mais dessas áreas, ou a menos, depende do ponto de vista. Mas a gente tem hoje, né, que a nossa área, ela tem 60 milhões de hectares para agricultura, né, a área total do Brasil. Além de 60 milhões de hectares da agricultura, o que chama atenção é que nós temos aproximadamente hoje 200 a 220 milhões de hectares em pastagens. Só que qual que é o problema dessas pastagens? Mais de 70% dessas pastagens, elas estão em degradação. Então, a gente tem aí que uma pastagem, né, para a produção animal, ela estando em degradação por volta de 70%, a gente tem uma capacidade produtiva muito baixa dela. Então, qual que é o problema?
problema é exatamente essa área começar a se expandir aí nas áreas nativas, o desmatamento para avanço. Então é isso, é uma mais ou menos como que é utilizado hoje o mapa, né, de ocupação e de uso da terra ou do solo do Brasil. A gente tem então a vegetação nativa, as florestas, as áreas de preservação permanente, as áreas de urbanização e a área de cerrado, né, e outras vegetações não florestais que eles separam aí, porque o cerrado é um bioma brasileiro. Então, hoje como nós estudamos a parte de solos, né, e já dando uma ligação para a atualidade, o que, que a gente tem, né? Que com relação aos preceitos da agricultura conservacionistas, é muito importante a gente adotar esses conceitos. Por quê? Porque o solo ele é um bem não renovável. Né? Se nós hoje tivermos processos erosivos de uma falta ou um manejo inadequado desse solo, a gente vai ter perdas. Então, não tem como a gente comprar um solo e trazer de volta para a nossa área. E por esse motivo, a gente tem que adotar alguns preceitos dessa agricultura conservacionista. Então, quais são eles? A diversificação. Então, em uma área que eu vou cultivar ao longo de um ano agrícola, a ideia é que eu diversifique, né? Intercale aí culturas de diferentes características radiculares, desenvolvimento para quebrar ciclo, para juntar material vegetal. Ao mesmo tempo, essa ocupação da área, desse solo, melhor aproveitamento, claro, de uma forma consciente, é interessante a gente não deixar ele vazio, né? Então, sempre ter um sistema de raiz, seja numa cultura de cobertura, seja em cultivos comerciais, mas sempre utilizar uma cultura para o desenvolvimento radicular. Para isso, melhor exploração do solo. Biologia, a gente vai acabar estimulando os processos biológicos desse solo com esse manejo. Nutrientes, consegue fazer reciclagem de nutrientes e melhor aproveitamento dele, com incremento de matéria orgânica. Palha, proteção do solo contra erosão. Eu acabei de falar para vocês em relação a parte de erosão, né, de perdas. Então, a palha é um dos mecanismos e das ferramentas que se tem hoje para essa melhor conservação. A raiz é o que eu falei, você ter raiz num sistema, você tendo essa raiz no sistema, você tendo esse desenvolvimento radicular, você forma agregados desse solo, né? Você vai formar agregados nesse solo, você vai formar uma melhor retenção dos nutrientes, melhor retenção de água, vai ser melhor estruturado o seu solo também, e gerando assim a fertilidade, que no fim das contas é o que conta muito para a gente. A gente precisa de um solo fértil para ter capacidade produtiva, porque hoje a aquisição de nutrientes via mineral é muito caro. Então, quanto mais racional for o meu manejo, menor é a disponibilidade de recursos que eu vou ter em relação à compra desse mineral. Então, assim, como eu falei para vocês, né, tudo isso a gente está fazendo uma parte introdutória a respeito da gênese, morfologia e classificação do solo, porque o solo ele é um ambiente também, né? Ele é um ambiente onde a gente vai ter inserido ali plantas, animais, né, de diversas espécies. Então, a gente pensar na cobertura vegetal como um resíduo, qual que é a função dela, né, o objetivo? Diminuir então o impacto das gotas da chuva, por quê? Porque ela vai conseguir segurar essa força do impacto da chuva e conseguir infiltrar essa água pela palha e uma melhor infiltração no solo, evitando assim o escoamento superficial, né? Infiltração, a retenção. Você diminui também a amplitude térmica. Aqui na nossa região, nem é tão característico isso, você ter altíssimas temperaturas, mas se a gente pegar o cerrado brasileiro em que bate 50 graus no solo, isso é muito prejudicial para a semente. Então, pensar aí que você diminui a amplitude térmica a partir da utilização da palha, né? Controle de erosão, incremento de matéria orgânica, melhor estruturação desse solo. Então, esse é um dos objetivos e das funções da cobertura vegetal. A microbiologia do solo também é estimulada, porque você preservando esse solo, você dá vida para ele, dando vida para ele, né? Não desestruturando, você vai ter a microbiologia. E isso é interessante, pessoal. Olha que interessante essa figura, né?
Fala-se muito hoje da agricultura conservacionista. Por quê? Né? Qual que é a ideia? É a gente conservar aqueles recursos, tanto quanto a água e o solo também, o solo para ele manter-se produtivo ao longo das gerações. Né? Conservacionismo é isso. Só que, desde os primórdios da agricultura, como que é feito? A gente, desde sempre, fazia aração da terra. A aração, para quem não sabe, é você revolver o solo, você pegar um arado, romper a camada do solo e expor aquela camada para a superfície. Só que, isso os antigos faziam, tração animal, puxa até hoje, né? Tem a puxada da tração animal, que você rompe a camada para ocorrer descompactação e etc. Só que qual que é a grande questão aí que a gente tem? Essas tecnologias de mecanização, principalmente em relação ao solo, elas eram indicadas para regiões onde se tinha neve e que se passava 5 meses sob a neve. Quando vinha um período mais quente e produtivo, eles precisavam descongelar esse solo. Então veio daí esse princípio, né? Precisava descongelar. Então vocês imaginam, não é uma prática que para nós, principalmente em várias regiões brasileiras, não tem neve, quase não tem neve. Então, isso é um grande problema. O desafio é você importar tecnologias para a nossa região, sendo que as tecnologias geralmente elas são adotadas para o quê? Para regiões temperadas, que são mais frias. Então, o modelo da agricultura para o mundo está nessa faixa aqui, né? Dessa região da temperada. E o que a gente tem para ser desenvolvido está localizado aqui, né? Nessa faixa. Então, isso é um grande desafio, porque a diferença está exatamente na temperatura, na precipitação, a taxa de mineralização dessa biomassa. O que é a biomassa? Né? Por exemplo, cobertura vegetal. Então, a gente não tem necessidade de fazer certas operações que lá nessas regiões tem. Então, a adoção de um sistema conservacionista, um plantio direto, cobertura vegetal. Antigamente, as pessoas queimavam a palha, enterravam a palha, achavam ruim a palha. E já há uns 30 anos para cá, nota-se que o ganho é tremendo em relação a isso. Né? Então, aqui um panorama a respeito da formação do solo. Eu vou fazer uma pausa agora para a gente discutir um pouco no grupo e eu já continuo aqui com o nosso texto.